educação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Esse é o nosso encontro pelo rádio, começando agora, nas próximas 2 horas, pela webradiovagalume.com. Tudo de bom pra você, eu sou o Flávio Siqueira, junto com você na manhã de quarta-feira, ao vivo, ou as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã, no horário de Brasília. Esteja você me ouvindo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em qualquer fuso horário, seja ao vivo ou nas reprises. Encontre em você um espaço de arejamento, encontre você um espaço de ventilação, um espaço de reflexão, para que os pensamentos que nós vamos compartilhar aqui nessa caminhada que está começando tenham lugar para movimento em você. Talvez esse seja um dos problemas que nos faz tantas vezes sentir que a vida é pesada demais, que nós estamos sobrecarregados, justamente por conta do excesso de verdades, o excesso de pensamentos, o excesso de fixação que tantas vezes a gente coloca dentro de nós, de ideias que nem sempre são nossas e que nem fazem tanto sentido assim. E, no entanto, a gente fica girando em torno de pequenos pensamentos, de redemoinhos de pensamentos, e não percebemos que há um amplo espaço dentro de nós de observação da vida, de arejamento, como eu disse há pouco, de movimento das ideias. Essa é a intenção aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã, especialmente quem está chegando agora, assim um pouquinho desconfiado, aí para na porta aqui da Web Rádio Vagalume, fica olhando, ouvindo, o que é esse cara aí? Daqui a pouco ele vai inventar uma história, quero ver onde esse cara quer chegar. Então já antecipo você, eu não quero chegar em lugar nenhum, eu não estou muito pensando no destino não, eu estou pensando no caminho. Eu estou pensando nos cenários que nós vamos compartilhar enquanto a gente anda. Eu estou pensando nas provocações para que você se movimente, nos estímulos para reflexão, para que você mesmo perceba, muitas vezes, talvez a partir da hostilidade que porventura você projete aqui sobre o que eu digo ou sobre a rádio, o incômodo, a estranheza, né? O quanto muitas vezes a gente está fixado ali num ponto, num pensamento e não percebe. Você é livre, livre para pensar, livre para ser quem você quiser. Você pode até contestar dizendo, não é bem assim, a sociedade me impede, se eu for o que eu penso, se eu assumir o que eu penso, eu vou destruir os mundos à minha volta. Bom, são escolhas, preços a pagar, mas em princípio você pode, né? Então vamos falar sobre isso e muito mais aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Participe, eu estou esperando aqui a sua comunicação, você sabe que isso é fundamental para que o programa aconteça. Não adianta eu ficar aqui 2 horas falando sem a sua participação. Então mande seu e-mail, o endereço é contato@webradiovagalume.com. O nosso WhatsApp é o 5192461960. Mande mensagem de áudio, de texto. Posicione-se, apareça. Estou esperando a sua comunicação. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Olha, eu reconheço que há limites para que você seja exatamente a expressão completa, a expressão total do que lhe habita. O que eu quero dizer com isso? Nos sistemas que nós criamos, nas sociedades que nós vivemos, nos ambientes onde estamos, com as pessoas que nos relacionamos, há sempre uma certa expectativa, em graus variados, né, para que você seja de determinada maneira. Entre aquilo que você é de verdade por dentro e aquilo que as pessoas e que enfim, os sistemas de maneira geral esperam de você, há um vácuo. É nesse vácuo onde você habita, né? Aquilo que interiormente, como pensamentos, como instintos, como vontades, como desejos, como inquietudes, como culpas, como avanço, enfim, movimentos. E aquilo que você se permite contingenciar pela expectativa alheia. O que está entre uma coisa e outra? Nesse vazio, nesse vácuo? Eu imagino que seja você. Todos nós somos movimento.
Eu não posso apontar e definir dizendo, não, você é exatamente isso e aquilo e você deveria se expressar dessa maneira, porque a gente está em movimento, a gente está em constante processo de autoconhecimento. Eu só posso me conhecer na medida em que eu me movimento, na medida em que eu vivo, na medida em que eu me exponho aos contrastes, na medida em que eu lido com as diferenças, com as dificuldades, com as ambivalências que me habitam. Caso contrário, se tudo fosse fluxo único, contínuo, eu teria pouca oportunidade de me enxergar. Por isso que é importante, nesse movimento de autoconhecimento, o contraste, né? Lidar com outras pessoas. Eu, pessoalmente, fazendo parênteses aqui, eu tenho desconfiança com ambientes, com movimentos que propõem autoconhecimento e cercam as pessoas. Fazem grupos fechados, cercam as pessoas num único ambiente, onde todos falam da mesma maneira, usam roupas semelhantes, falam a partir de uma referência única ou pouquíssimas referências que se circunscrevem àquele ambiente e não se permitem olhar, andar, explorar, discordar, concordar, duvidar, ir, voltar. Não, fecham as pessoas num grupinho, dizendo aqui é o grupinho do autoconhecimento. Pessoalmente, eu olho isso com bastante desconfiança, com bastante ceticismo, porque eu acho que o autoconhecimento só é possível, não como necessariamente uma deliberação minha, mas é uma deliberação minha exposta à contradição, à convivência, à aproximação do outro, à aproximação do próximo. Então, tudo isso vai gerando na gente uma imagem, né? Que é a imagem que você coloca para consumo. A sua imagem para consumo no trabalho não é exatamente a mesma que você tem na família. Se você for casada, casado, enfim, a sua imagem com seu cônjuge é uma, com seus pais é outra. Com seu chefe é uma, com seu colega de trabalho é outra. Isso não quer dizer que sejam falsas imagens, mas são perspectivas diferentes, aspectos diferentes de uma coisa só. E você, conforme lida com ambientes diferentes, acaba posicionando essa imagem de maneira mais adequada, né? Mas se você pudesse fazer um autoexame e enxergar assim, o que você está suprimindo, o que você está sufocando, o que você está impedindo de aparecer, por quais razões, né? Quem é a pessoa que você reconhece como eu, que mora nesse corpo aí, e que, no entanto, é desconhecida pelos outros e por você mesmo? Eu comecei essa reflexão dizendo, eu reconheço que há limites para essa exposição. Obviamente que há. A partir do momento que você resolve viver em sociedade, o seu limite passa a ser balizado também pelo outro. Isso não é um problema. Isso é uma regra de bom convívio, né? É aquele exemplo. Se amanhã você está com calor e quer sair peladão na rua, não tem nenhum problema, não tem nenhuma questão moral, não é bom, é a natureza. No entanto, diante das regras sociais, isso não é adequado. Então haverá algum tipo de inibição, né, ou de punição, até atentado ao pudor, e aí a gente já vai rotular isso sob a perspectiva moral. Mas aí é a maneira como a sociedade enxerga uma questão natural. Pelado pode, mas pode em determinados ambientes, não em outros. São regras sociais. E você, por ser um ser social, e aí eu volto para aquilo que eu estava dizendo, ser um ser social é importante para que a gente se exponha àquilo que nós chamamos de autoconhecimento. Eu acho que é importante. Então você se adequa, né, as tais regras sociais. Agora a questão é a seguinte: entre o ponto necessário de adequação, né, de bom convívio e tudo mais, e aquilo que você suprime por comodismo, por medo, enfim, por estar acostumado a não se colocar, a não se expor, onde é que está o ponto onde você de fato pode ser quem é, apesar dos pesares? Você está me entendendo, não? Deixa eu explicar com um pouco mais de clareza. Apesar da sociedade colocar em nós limites, né? Apesar da gente estar lidando com esses limites o tempo todo, que nos impede de ser exatamente quem queremos ser naquele momento, você sente que está explorando esses limites, você está ali no limite que a sociedade impõe para que seja estabelecida uma regra de bom convívio, né? E deixando, apesar disso, vazar quem é você, mostrar quem é você se colocando nesses contextos, ou você está se reduzindo a tal ponto que você já não aparece mais. O que aparece são apenas os limites, as blindagens, os muros, as algemas. Você entende, não?
esse é um ponto muito sutil, esse é um ponto muito subjetivo, esse é um ponto muito pessoal. Não há uma fronteira onde eu posso apontar dizendo, a partir dessa você está se acomodando, você está se suprimindo, você está se anulando. E você deve passar... Não existe essa fronteira. Como eu disse, essa é uma percepção absolutamente tua. Com as dinâmicas da vida, com os processos que você vai lidando diariamente, nos ambientes onde você convive, com as pessoas que você se relaciona, né? com quem você lida todos os dias, a partir da pergunta que você faz para si mesmo, até que ponto, nesse personagem que eu coloco aqui, com terninho e gravata no trabalho, ou em casa, ou aqui ou ali, eu estou sendo, ou estou permitindo que eu seja. Você entende? Até que ponto estou sendo somente o personagem e até que ponto esse personagem, de alguma maneira, também me revela, também demonstra quem sou, quem podemos ser na verdade, ser quem é. Eu estou introduzindo, a partir dessa reflexão, um texto que eu quero compartilhar contigo, do livro Menino que Anseia pelo Céu, que faz questões ligadas a isso, a partir de um papo. Eu estava uma vez almoçando com o meu filho no shopping, e aí a gente estava falando coisas de escola, assim, e disso surgiu um assunto que eu quero compartilhar com você, que tem a ver com o que estávamos falando. Ser quem é, do livro O Menino que Anseia pelo Céu. Almoçando hoje no shopping com meu filho, na verdade eu perguntei para ele assim, cara, aquela sua amiga que está fazendo reforço em matemática, tem ido mal mesmo assim nas matérias, não? Tá difícil para ela? E ele responde, pois é, pai. Ela é inteligente, mas não é assim inteligente de escola. Como assim? Eu perguntei, curioso. E ele respondeu, nem toda inteligência serve para a escola. Lá você tem que fazer o que todo mundo quer, saber o que todo mundo quer que você saiba, pensar como todo mundo quer que você pense. Nem sempre isso é legal. E eu respondi para ele, sim, mas isso é sempre. Na escola, no trabalho, na vida inteira. Quanto mais adaptado você estiver às expectativas, mais, por exemplo, próspero financeiramente você tende a ser. O desafio é ter consciência das suas escolhas e saber que mesmo que você sinta ser necessário concessões de vez em quando, nunca deixar que elas sufoquem a sua verdadeira inteligência, o seu olhar. E aí ele responde, cada um pode pensar o que quiser, não é? Eu digo, claro, mas tem um preço. Para ser o que você quiser ser, é preciso consciência do que é. E às vezes a gente não é o que a maioria quer que na verdade sejamos. Quando alguém pensa diferente da maioria, o mundo parece ficar perigoso, ameaçador. Por isso, a insistência para que todos sejam, abre aspas aqui, normais e pensem de maneira previsível. Enquanto nos levantávamos da mesa e íamos à loja de chocolate, depois à livraria, eu falava sobre homens e mulheres que fizeram alguma coisa relevante pela humanidade, mas que na grande maioria das vezes não eram aceitos nem compreendidos, a não ser anos e anos e anos depois das suas mortes. Isso cansa, eu dizia quase que com uma confissão, um desabafo. É mais fácil ser como os outros são, suspirava. Ser livre pode ser muito custoso, há preços a pagar. E, em minha opinião, ser aceito pela maioria, pelo mercado, pelos sistemas, e ser absolutamente coerente com a sua natureza é quase incompatível. Fiquei pensando como seria mais fácil prepará-lo para ser um executivo de sucesso, um doutor qualquer. Me questionei, mesmo silenciosamente, até que ponto vale a pena dar a pílula vermelha a ele, como naquele filme Matrix, ver as coisas como são e lidar com o ônus de quem enxerga. Mas não sei ser de outro jeito, e não acho que valha a pena tentar. Eu viraria outra coisa. Ele também. Talvez meu filho seja completamente diferente de mim, mas que seja ele, que não tenha medo de ver, de pensar, de se posicionar. Eu não sei como é que vai ser o mundo quando ele tiver a minha idade, mas eu confesso que minha única esperança é que restem alguns sinceros com suas naturezas, que não tenham se pasteurizado, que sejam livres e não tenham medo da incoerência, das dúvidas, dos porquês. Que sejam humanos e amem a sua humanidade selvagens. Convivo com as minhas poucas utopias e as aceito como parte de mim. Pago muitos preços por ser quem sou, mas eu acho que vale. Talvez, quem sabe lá adiante, eu olhe para ele, ou quem sabe de algum outro lugar,
e penso que valeu a pena, que a vida não foi perdida, que apesar das dores e dos contrafluxos, tudo o que nos resta é assumir quem somos e aprender a amar. Aprender a amar. A finalidade de todas as experiências. Algumas ferramentas novas aqui, entre elas uma possibilidade de visualizar um mapa, né, com as cidades onde nós estamos agora sendo ouvidos, e tem muitos lugares, cidadezinhas que eu nem conheço, que eu nem ouvi falar, por exemplo. Quer ver? Deixa eu falar aqui. São Paulo, Taubaté, Vitória, Jundiaí, Rio Claro, Curitiba, São José dos Campos, Nilópolis, no Rio, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Franca, São Paulo, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Sorocaba, Califórnia, Mountain View, Uberlândia, Minas Gerais, Santo André, São Paulo, Londrina, Manaus, Canoas, Taguatinga, Medeiros Neto, na Bahia, Camaquã, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Ribeirão Preto, Recife, Joinville, Pedro II, no Piauí, Japira, no Paraná, Figueira da Foz, em Portugal, Itapetininga, em São Paulo, Belo Horizonte, Cocal, Catanduva, Guaporé, Guaratinguetá, Guarulhos, Barra Mansa, Lençóis Paulistas, Lajeado, São Bernardo do Campo, Santos, Porto Alegre, Araraquara, Joaquim Távora, Guarujá, Limeira, Mogi das Cruzes, Randa, no Japão, e Itapajé, no Ceará, Belfort Roxo, no Rio, e aí vai. Então, esse é o retrato desse minuto aqui, desse instante, de quem está nos ouvindo agora. Então, sinta-se querido, abraçado, reconhecido aqui. Um grande beijo, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã, nos acompanhando nessa manhã ao vivo, ou depois nas reprises à tarde, de madrugada, à noite, enfim. Falar nisso, às vezes eu recebo alguns e-mails, alguns comentários, algumas mensagens de WhatsApp a partir das reprises também. Quem está ouvindo a reprise pode se manifestar. Claro, sem dúvida alguma. É claro que a sua manifestação não chegará naquele momento, já que o programa é reprisado. Mas, em muitos casos, eu encontro oportunidade e até me animo a repercutir essas mensagens que chegaram na noite anterior, depois no dia seguinte no programa de manhã. Como essa que a gente vai ouvir aqui, que eu quero compartilhar contigo, que chegou aqui do sul do Brasil, de Pelotas. A Emanuele mandou uma mensagem muito legal falando sobre o programa de ontem. E a gente vai ouvir aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó. Grande Flávio, tô escutando a reprise da rádio aqui de novo, e aí eu tava escutando tu falando sobre pequenas orações e religião e tudo mais. Eu achei muito interessante. Ultimamente eu tenho concordado com algumas coisas, a gente discorda de outras, mas eu achei muito interessante isso que tu colocou, porque desde que eu me desvinculei dos meus dogmas, das minhas crenças de religião, eu percebo que, como tu mesmo disse na rádio, dessa maneira, a gente não vê somente Deus na gente, a gente tem que ver no outro, né? É aquela coisa de tu te colocar no lugar do outro, de tu ser gentil com o outro, nas pequenas ações mesmo, como tu acabou de dizer na rádio. As pessoas não pensam nisso, né? Elas acham que Deus realmente está fora, que tu precisa ir na igreja, que tu precisa ser cristão, e tu precisa doar e auxiliar, e ir à missa e orar. Mas elas não trazem isso dentro delas. Isso elas projetam sempre para fora, mas nas atitudes internas, nas decisões internas que elas têm, naquela coisa pura que vem de dentro, quando tu decide ser menos arrogante e olhar para o outro como um igual e tratar ele realmente como tu gostaria de ser tratado, o que dificilmente as outras pessoas fazem. É uma sensação maravilhosa. A gratidão é algo que vem junto com tudo isso. A gente agradece até os problemas muitas vezes, porque a partir dele tu pensa em outras hipóteses, em outras coisas. É a reflexão, olha só, olha bem o que tu vai arranjar. Fica falando esse tipo de coisa na rádio, as pessoas escutam, refletem, pensam. Mas isso aí, é movimento, é troca de ideias. Boa noite, grande Flávio. Muito obrigado. Estou gostando muito, tá me fazendo muito bem, estou refletindo mais do que deveria até. Um abraço.
Outro, muito obrigado, grande Emanuele, obrigado pela sua mensagem. Eu fico muito feliz em saber que a rádio está promovendo em você essa abertura de reflexão, de entendimento, e isso é um processo ilimitado, Emanuele. É muito legal quando você, passando esse primeiro momento um pouco desconfortável, né? Quando você se confronta com aquilo que antes alimentava como verdade inquestionável e absoluta, esse primeiro momento é um pouco dolorido, sim. Mas uma vez ultrapassado esse processo, esse ponto, você ganha o céu, né? Sair da gaiolinha pode ser meio chato. Às vezes a porta é pequenininha, você machuca um pouco a asa, você se espreme ali para passar, mas passando, bom, aí é o céu, aí você ganha o céu. Então, isso é muito legal, e especialmente sobre essa perspectiva que você estava comentando. Ontem um vagalumezinho querido não entendeu exatamente o que eu estava dizendo em relação à religião tal, e no primeiro momento, depois ele voltou dizendo, não, eu agora entendi e tal, mas no primeiro momento ele dizia assim, me dá a impressão que você tem ódio de religião. E eu estava dizendo para ele, a questão não é essa, eu acho religião lindo, desde que seja isso, viva, né? Isso que você está dizendo, no próximo, na vida, em mim. Agora, Emanuele, você imagina, não é preciso muito esforço para pensar isso. Se essa consciência que você expressou aqui se disseminasse, né, pelas pessoas, pela massa de maneira geral, me responda, onde é que ficaria o poder das religiões? O dinheiro, o poder de movimento político, o poder de manipular as pessoas. Eu não estou dizendo que todo religioso tenta manipular as pessoas. De qualquer maneira, existe ali uma relação de poder. Onde é que estaria agora? Uma vez que as pessoas soubessem, o templo sou eu, Deus mora em mim, se projeta no próximo, né? E agora? O que aconteceria? Não é só na religião, não. Nos ambientes políticos, como é que seria a nossa sociedade se tivéssemos essa consciência? Diante dessa constatação óbvia, não é melhor disseminar nas pessoas o pensamento amedrontado, que não é de hoje, que é milenar. Pense diferente, questione, cogite a possibilidade de sair da gaiolinha. Bom, e você vai ser devorado, e você vai morrer. É a história da caverna de Platão se repetindo de várias maneiras, né? Que bom que você está se movimentando nessa consciência. Essa é a intenção aqui, tá bom? Fique bem, muito obrigado pela sua mensagem. Tem uma outra mensagem que chegou ontem também, ontem à noite, a partir da reprise, que eu quero compartilhar com você. Boa noite, meu amigo Flávio. Eu queria dizer para você, perguntar, né? Quanto mais eu te escuto, mais eu te ouço, mais eu reflito. E quanto mais eu reflito, mais eu percebo que o mundo à minha volta é uma ilusão, que se vende ilusão, que tem ilusão em tudo quanto é lugar. Parece que tudo, quase tudo é uma ilusão. Eu queria que você falasse sobre ilusão no seu programa, alguma coisa do tipo, porque eu também percebo que outras pessoas, com o passar da idade, com a maturidade, chegam a essa conclusão, conversando com elas. E eu estou enxergando dessa forma, não que eu esteja desiludido, mas eu estou vendo que tem muita ilusão no mundo. Então eu gostaria de saber sobre. Bom dia e até mais. Fique bem. Muito obrigado, meu amigo Daniel de Caçapava, em São Paulo. Daniel, essa pergunta tua, o que é ilusão, me remete a uma pergunta muito antiga e realimentada pelos filósofos, né, do que é a realidade. O que não é a realidade é a ilusão, né? O que é a realidade, afinal de contas? Se eu tiver resposta para essa primeira pergunta, eu terei resposta para a segunda. Aquilo que é realidade não é ilusão. Aquilo que é ilusão não é realidade. Acontece que não é tão simples assim por uma razão. A realidade são muitas. Não existe uma realidade. Eu não penso assim. Eu não acho que existe uma construção única de mundo, uma única construção de vida, uma única construção de pensamento. Há verdade que pode ser acessada a partir de códigos de linguagem, de códigos intelectuais, de códigos de crença que seja, e então eu estarei diante da verdade. Isso não quer dizer, como eu costumo dizer aqui, que eu não acredite na verdade. Eu acredito na verdade. Portanto, eu não sou um relativista, como às vezes as pessoas têm essa impressão. Você está relativizando tudo. Não há verdade, não há mentira. Não é essa a questão. O fato é que eu não me sinto em condições,
E eu acho que o ser humano não tem essa condição de ter discernimento completo e clareza absoluta do significado do que é verdade, né? Do absoluto. Apesar disso, nós nos movimentamos em direção ao absoluto. É como aquele vídeo que eu postei ontem que fala sobre o amor e compara o amor a um horizonte. A gente sempre está caminhando em direção ao horizonte, mas ele nunca chega. Mas é no caminho que a gente vai apreendendo os significados. Isso vale para a verdade também. Até porque amor, verdade, talvez sejam palavras vinculadas. Eu não estou me referindo, obviamente, ao amor romântico, ao amor açucarado, ao amor dos livros de autoajuda. Estou falando de amor como componente absoluto, né? Vinculado àquilo que nós chamamos de verdade. Então, eu me encaminho em direção a esse sentimento, essa intuição, essa consciência que me alimenta a esperança de que há uma verdade, de que há um absoluto. Então eu vou nessa direção. Por exemplo, quem faz assim é a ciência também, né? A ciência parte do princípio de que há regras, há leis, há absolutos, há verdades. Caso contrário, não faria sentido estudar o movimento dos planetas, estudar as leis da natureza, da gravidade, estudar física quântica, ainda que nesse segundo caso a física quântica às vezes subverta aquilo que a ciência esperava como uma lógica cartesiana, linear, e, no entanto, aproximando-se e estudando as partículas, você começa a perceber um outro movimento, ou seja, é uma outra verdade? Ou é parte da mesma verdade que se manifesta de outra maneira? Talvez isso alimente isso que eu estou querendo dizer. A verdade, ainda que seja uma, o absoluto, ainda que exista, se projeta fragmentadamente em incontáveis versões. As versões refletem o meu olhar, o teu olhar, as nossas relações com a vida. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a minha verdade pode ser parte da verdade. E ela pode ser antagônica à tua. E isso não quer dizer que a tua seja mentira. Talvez a tua seja uma versão daquilo que nós, em última análise, chamaremos de verdade, se projetando em muitos aspectos, como, por exemplo, acontece na natureza. Quantas flores, quantas árvores, quantas frutas, quantos animais, quantos seres humanos, diferentes uns dos outros, e cada um aspecto de uma coisa só, aquilo que nós chamamos de natureza. Essa diversidade pode ser projetada também nos nossos conceitos. Por isso, diante dessa constatação, dizer a você, olha, o que é ilusão e o que é verdade não me cabe. O que é verdade e o que é ilusão é o que você vai descobrindo e projetando como consciência no teu caminho. Daqui a pouco, à medida em que você passa a enxergar um pouco mais, você começa a entender que determinados conceitos que você alimentava, determinados olhares, valores, pensamentos que antes você tinha, já não cabem mais. Isso quer dizer que em você deixaram de ser verdade, viraram ilusão. Outros que continuam com aqueles pensamentos que hoje já não servem em você, se mantêm muito bem neles e de maneira confortável. É mentira? Porque deixou de ser verdade para você? Não necessariamente. É outra verdade. É a verdade dos outros. Portanto, essa busca do que é verdade e do que é mentira, do que é ilusão, do que é realidade, vai nos levar a lugar nenhum. É um círculo que não tem fim, é um ciclo interminável, é um processo infinito. Eu acho que a gente só pode encontrar resposta nessas questões e nesse processo olhando para a gente. O que é verdade para mim? O que é ilusão em mim? Então, nesse processo, eu vou me livrando daquilo que antes se colocava como ilusão no meu caminho, no meu olhar, na minha verdade. E olha, existe um processo, Daniel, interessante. Quanto mais você desenvolve a sua capacidade de se auto-reconhecer nesse processo, de se enxergar e buscar em você o que é verdade, o que é mentira, o que é ilusão, enfim, você se torna mais aberto, mais amplo, mais profundo para entender essas dinâmicas no outro e na vida. Então, cada vez menos você vai ter a pulsão, a pressa, né, de apontar para alguém dizendo isso é mentira, isso aqui é verdade, isso é melhor e aquilo é pior. Isso já não lhe cabe. Porque geralmente esse tipo de afirmação é parte de um processo de autoafirmação inseguro, de quem tenta convencer a si mesmo aquilo que não está claro, né, nos seus próprios pensamentos, e então eu tento desqualificar ou qualificar o outro para legitimar ou deslegitimar o meu pensamento. Quando você não desarticula, né, esse mecanismo, quer dizer, quando você não tem mais essa necessidade, então tudo passa a ser expressão.
da verdade, ainda que seja expressão contida. Toda expressão da verdade é fragmentada. E se toda expressão da verdade é fragmentada, ela está contida pelos nossos limites, pela nossa fragmentação de mente, de interpretação, a nossa fragmentação, os nossos limites culturais, nossos limites relacionais, e aí uma série de vetores que nos impede de ver por completo. É aquilo que eu costumo dizer, as pequenas frestas podem ser maiores frestas, pode ser uma janela. Aliás, você pode até abrir a janela, abrir a porta e sair da casa e agora olhar exposto diretamente à natureza e ao sol. Ainda assim, será uma perspectiva mais ampla do que quem via de dentro da casa pela fresta. No entanto, aquele que saiu da casa e agora vê de cima da montanha o cenário completo, o sol, o horizonte, as nuvens, enfim, tudo, a natureza ali embaixo, esse não pode se iludir pensando agora eu vi tudo. Talvez você veja sob uma perspectiva um pouquinho mais ampliada, mas ainda é perspectiva, ainda é limitada, ainda é a vista de um ponto. Tá bom, Daniel? Um abraço, meu amigo, fique bem. Obrigado pela sua mensagem aqui no nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. A Lucilene diz assim: Flávio, me ajude a entender, eu só mudo no instante que estou passando por uma situação difícil. Principalmente no relacionamento, eu não tenho muita paciência, eu sou orgulhosa. Outras coisas que eu quero mudar é em mim. Tenho consciência que preciso de mudança, sofro demais com isso porque não consigo, já tentei mudar várias vezes, não consegui. Sabe, estou em uma situação em que nem eu acredito mais que posso mudar, porque quando passa a situação eu volto a estaca zero. Daí vem a frustração. É o que diz a nossa querida Lucilene. Lucilene, isso é impossível. E mesmo que você não perceba, você muda, né? A mudança pode não ser suficiente na sua interpretação. Ela pode não estar tocando de maneira efetiva naqueles pontos que você quer mudar. Mas ainda assim, a mudança sempre é inevitável. Você pode não perceber que o sol está em deslocamento agora sobre a sua cabeça, se você estiver me ouvindo no Brasil ao vivo de manhã. Parece que o sol está parado. Você não percebe que a Terra está em movimento, mas a Terra está em movimento ao redor do sol. Na realidade, não é o Sol que está se deslocando pela sua cabeça, é a Terra que está girando em torno do Sol. Mas você não percebe, né? Você pensa que está tudo no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma maneira. Você pode olhar para o seu corpo e não identificar nenhuma mudança. Mas fique sem olhar no espelho por 2 anos e depois volte. Você vai ver algumas modificações que você não percebia. Então, meu querido, o que me parece aqui é que a tua angústia, que você sinaliza, eu já tentei mudar várias vezes, eu não consigo, eu não consegui, eu sofro, é que te impede de ver. E você diz, sou orgulhosa, não tenho paciência, enfim, tudo ligado ao que eu estou te dizendo. A sua impaciência de reconhecer os pequenos, os lentos, as mudanças que muitas vezes são graduações mínimas, mas que se observadas em calma, em paciência, então você vai daqui a pouquinho sentir esses movimentos dentro de você. Não coloque na sua necessidade de mudar angústia. Não coloque na sua necessidade de mudar impaciência. Porque ainda que você mude, você contamina essa mudança com a tua angústia, com o teu orgulho, com a tua impaciência. E essa mudança, às vezes, é para pior. Então, minha querida, eu vou dizer um negócio que eu nunca falei aqui. Aquiete-se. Diante disso, tá bom? E tenha paciência contigo. A sua impaciência com os outros tem a ver com a sua impaciência contigo. E para concluir, você fala, eu só mudo quando estou passando por uma situação difícil. É porque ela tira você da zona de conforto. É porque a situação difícil te obriga a enxergar um processo que não aconteceu porque a situação difícil começou. As mudanças são possíveis nas situações tranquilas também. Eu não sou daqueles que diz, se não for pelo amor, será pela dor. Eu não acho que a dor é melhor do que o amor. Eu não acho que a tristeza seja mais eloquente do que a felicidade. Não acho. Eu acho que a vida é constituída por fragmentos de felicidade, fragmentos de tristeza também. Ambos necessários nesse processo de evolução, nesse processo de transformação. Portanto, não acredite nessa ideia. Eu só mudo quando está difícil. É porque quando está difícil, mais incomodada, você é obrigada a enxergar. Portanto, repito, trata-se de enxergar, trata-se de ver e ter paciência para isso. Tá bom, Lucilene? Um beijo, obrigado pela sua mensagem aqui no nosso e-mail. Uma outra mensagem do e-mail. O Gustavo Souza diz que é o seguinte: Flávio, eu sou Gustavo de Rio Claro, admiro muito sua visão sobre a vida, acompanho você pelo YouTube e ao vivo quando dá. Eu queria saber se você já leu
os livros do Augusto Cury, pois eu sabia que os seus vídeos... Pois saiba, desculpa, que os seus vídeos somados aos livros dele se completam. Se você não leu esses livros que eu citei humildemente, sugiro que dê uma olhada. Eu sei que você não se orgulha ou se vê como uma pessoa excepcional, eu te entendo, eu sei que isso corrói a gente, mas eu queria te agradecer por fazer os seus vídeos, eles acrescentam muito para mim, me faz enxergar o mundo como é e ter percepção sobre o agora, viver sem medo. Muito obrigado de coração ao nosso querido amigo Gustavo Souza, de Rio Claro, em São Paulo. Obrigado, meu amigo. Olha, não é muito a leitura que eu aprecio, sabe? Eu já dei uma folheada uma vez numa livraria, falavam muito de determinados livros, eu falei, não posso ter opinião sem pelo menos pegar o livro e dar umas folheadas. E é outra coisa, é outra proposta, é outra perspectiva, é outra linguagem, não é a minha, tá? Por isso não é a minha leitura. Mas te agradeço pelo teu comentário, pelo teu carinho e retribuo o abraço. Continue por aqui, meu amigo. Tudo de bom para você. Mais uma mensagem aqui. Ruhan Matusalém, de Lagoas Santas, em Minas Gerais. Eu não sei se é Ruhan ou Juan, que tem um H no meio aqui. A melhor rádio do Brasil, coisas produtivas e positividade sempre. Sempre que estou desequilibrado, procuro a rádio, tem me ajudado. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Obrigado, Fabrícia, de Olinda, em Pernambuco, também ouvindo. O Caio Vitor da Costa, de São Paulo. Flávio, estou voltando a ouvir o seu programa hoje, depois de muito tempo, muitas reviravoltas, mas estamos aí de novo. Ele pede uma música para tocar depois. Meu querido amigo, bem-vindo de volta. Tudo de bom, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua mensagem, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música e volto daqui a pouco, trazendo mais questões aqui pelo nosso WhatsApp no 5192469960, tem bastante coisa aqui. Piano in the Dark, piano no escuro, play piano in the dark, que a gente possa tocar piano na escuridão. Aliás, o som do piano na escuridão fica mais bonito, né? Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Aqui no nosso WhatsApp, no 5192461960, nosso querido amigo Rodrigo, de Santa Catarina, manda mensagem assim. Flávio, qual a sua opinião sobre as frequências, energia, vibração? Eu vou tentar ouvir a reprise, pois estou sem tempo, estou enviando bem adiantado para você poder responder. Passei a vida inteira procurando respostas, cresci muito, mas ao mesmo tempo me sinto vazio e sem explicação. É como se eu precisasse explicar tudo. Hoje eu percebo que isso é impossível, sinto vazio, uma busca insaciável por respostas e isso me angustia. Rodrigo, eu acho que parte do que você comenta aqui, especialmente na segunda parte da sua mensagem sobre a busca de respostas, eu falei há pouco sobre a verdade e a ilusão. Então, eu acho que já pulamos essa etapa. Mas eu posso incluir nessa resposta o seguinte, eu entendo isso, eu já senti um pouco dessa angústia em um determinado momento da minha vida, de pensar o seguinte, ainda que eu viva 500 anos, eu não vou conseguir assimilar tudo que eu tenho para assimilar, tudo que eu tenho para saber. Uma resposta leva a outras perguntas, e quanto mais respostas eu tenho, mais perguntas eu terei. Eu não acredito, como eu há pouco estava dizendo, numa verdade única, absoluta, fechada, sistemática, dogmática e deu, né? Tudo está em movimento, tudo são possibilidades, portanto eu não vejo jeito de simplesmente ter todas as respostas e ficar satisfeito com isso. Você sabe quando eu fiquei feliz? Você sabe quando eu me pacifiquei diante dessa questão e dessa constatação que por alguma razão aquilo que eu não consigo explicar, os mistérios da vida, da natureza, do cosmos, do corpo humano, da morte, enfim, são explicados em linguagem muito simples, nos significados que eu encontro no que é pequeno. O macro se projeta no micro. Então eu tenho todas as dinâmicas dos multiversos, aquelas que os seres humanos ainda não têm parâmetros para sequer cogitar, projetadas no grãozinho de areia. Está tudo explicado. E aí eu comecei a perceber que ao invés de me angustiar olhando para fora, se eu me aquietar olhando para dentro, porque eu também sou uma representação micro do universo macro infinito, então eu me pacificarei com as questões, mesmo que intelectualmente eu não tenha, obviamente, todas as respostas, mas eu vou me aprofundando nos significados,
Mais do que as respostas, o que a gente precisa é do significado. E os significados se contemplam no macro que se projeta no micro, olhando para o micro, estando presente, valorizando o cotidiano. Então eu me pacificarei com isso. Tá bom, meu amigo? Sobre o que você me pergunta em relação... Deixa eu voltar aqui, que bloqueou a tela aqui. É de frequências, energia, vibração. Claro, nosso pensamento é energia. Eu estava falando esses dias, né? Já se estuda e já está em estado adiantado mecanismos de interferir em outros processos mentalmente. Eu estava ouvindo outro dia um comentário de um pesquisador brasileiro, aquele cara que fez aquela roupa do paraplégico que deu um chute na abertura da Copa, um chute na bola, né? O Lelis. E ele dizia que um experimento colocando na mente de um macaco, a leitura da mente de um macaco, um equipamento projetava o pensamento do macaco num robô, num outro lugar do mundo, né? E o robô repetia os movimentos do macaco. A gente tem muitos experimentos e muitas sinalizações do quanto a nossa consciência, enquanto nosso pensamento vibra como energia. O mundo é vibração, sem dúvida alguma. Portanto, tudo isso tem fundamento, sim. Agora, não é porque tem fundamento e não é porque é verdadeiro que isso deve ser banalizado e virar papo religioso e de autoajuda. Infelizmente, não posso dizer que grande parte, mas muitos que estão por aí falando sobre isso estão tentando criar uma impressão positiva, de alguma maneira manipular as pessoas para aderirem a um pensamento que tem aparência científica e na realidade é só autoajuda barata. Uma amiga minha comentou comigo ontem que ela tem um trabalho específico de coach e tal, e ela foi fazer ela foi acompanhar uma outra amiga num trabalho nesses tipos assim, não sei o que, quântico, cura holística, quântica e tal. E ela estava me comentando, e não vem ao caso detalhar aqui, quantas hostilidades, quanta falta de consideração, quanta frieza, quanta expressa em como essa mulher a tratava, e ela foi lá para ajudar. Tem todo o contexto, não vem ao caso, mas eu estou usando isso para dizer o seguinte: o quanto a gente pode usar esses discursos, vibração, energético, quântico, holístico, místico, kármico, prânico e não sei o que, só para distrair. Só para distrair. Não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, mas só para distrair, né? O macro se projeta no micro. Nada me impede, e não há mal algum, muito pelo contrário, de estudar as vibrações energéticas, de pensar nas frequências e tudo mais. Mas, meu querido, se isso não estiver vinculado à sua consciência humilde e humana, que se projeta prioritariamente na vida e na relação que você tem com o próximo, e não nos estudos quânticos, kármicos, holísticos e místicos que você faz, se não for assim, não tem valia alguma. Sem amor, de nada adianta. Então, ter consciência de tudo isso e sair por aí discursando essas palavrinhas da moda, na minha opinião, não cria nenhum tipo de valorização. Eu, sinceramente, fico muito mais feliz quando eu vejo uma pessoa que talvez não saiba nada sobre isso, mas sabe ouvir, sabe olhar o outro, sabe se importar. Eu acho que isso vale muito mais, tá bom, meu amigo? Fique bem. Uma mensagem de áudio aqui. Oi, bom dia a todos. É incrível o seu programa desde ontem, assim, levando a várias reflexões. E desde a primeira pergunta aí que você fez, né, agora até no começo do programa, sobre esses personagens, personagens acho que talvez que são reflexo das nossas limitações, e pensar o tanto que a culpa, né? A culpa nos coloca nesse lugar de vitimização, né? O tempo todo. E é bem difícil de lidar, né? E depois você vem falar até da leitura do Augusto Cury, e realmente todos esse tipo de autoajuda, né? Que acaba propondo esse controle.
o controle, né, de tudo, e na verdade a gente não tem controle de nada, fica um pouco realmente difícil lidar, né, com a realidade, né? Enfim. Gente, um abraço, um beijo pra vocês. Ingrid, minha querida, muito obrigado. Outro para você, obrigado pela sua mensagem. Você sabe, Ingrid, que às vezes eu já fui acusado algumas vezes, assim, e talvez de maneira verdadeira, né, de ser implicante com a tal autoajuda. Eu me lembro de algumas pessoas que já me disseram assim: por que você implica com isso? Autoajuda já me ajudou, autoajuda. Aí eu faço questão de dizer o seguinte: autoajudar-se é muito bom. E dentro dessa perspectiva de se autoajudar, nós todos estamos aqui também. Eu estou promovendo essa possibilidade de você se autoajudar, né? O que eu estou propondo é justamente isso: autoajude-se. Mas a autoajuda como mercado literário, como proposta, como conceito, né, hoje em dia, não é exatamente isso que propõe. A autoajuda que eu critico, e eu não estou falando nem de A e nem de B, eu estou falando de maneira geral, propõe é justamente isso que você falou: controle, né? Então, como ser um vitorioso nisso? Como fazer a vida dar certa? Como tal. Quando você ler esse livro, tua vida mudará. Faltava o livro na tua vida, faltavam os passos. Vá olhar de perto essas pessoas. Nesses casos eu sempre me lembro, eu já falei aqui, mas como tem muita gente nova, vale repetir, daquele documentário que expõe muito bem isso, com o Deepak Chopra, né? Mostrando a imagem, persona do místico, guru, sábio tal, e da pessoa, né? A partir do olhar do filho que produziu esse documentário. É muito legal e é muito lindo, porque não desqualifica o homem, lá, o Deepak Chopra, não lhe desqualifica, mas lhe revela. E essa revelação é linda, não é uma desqualificação. A revelação humana, né? Isso é muito legal e é muito importante também. Quanto mais expectativa você tem em relação a alguém, pensando que essa pessoa é perfeita, mais você está blindado para perceber a humanidade em si mesmo. Tanto é que projeta no outro aquilo que nem você e nem ninguém tem. Então, minha querida Ingrid, essa falta de controle, que muitas vezes eu proponho aqui, porque pensar é muitas vezes se jogar nessa falta de controle. Ontem, se não me engano, eu falei um pouco sobre isso, sobre o descontrole, sobre o imprevisível, né, a imprevisibilidade e tal. O mundo é assim. Você sabe que a gente está aqui com a nossa sensação de conforto. Nós estamos olhando aqui os resultados das eleições municipais e os candidatos a prefeitos, seja os eleitos ou os que estão no segundo turno, nos prometendo uma cidade maravilhosa. A imprensa está discutindo quem será candidato a presidente ou quais serão os candidatos a presidente em 2018, como é que a crise vai ser resolvida. Nós estamos aqui fazendo os nossos planos e os candidatos dizendo: não, aumentarei passagem de ônibus, vamos construir uma cidade assim, um assado. E aí, enquanto eu falo, caiu um meteoro aqui no planeta Terra. A gente está boiando no espaço. A gente não sabe nem o que é o espaço. A gente não sabe nem o que é o planeta. A gente não sabe nem quem somos nós. Nós não sabemos nem o que estamos fazendo aqui. A gente vai buscando os sentidos das nossas vidas, os significados, e reduzimos a nossa experiência a isso, né? As políticas do governo, ao trabalho, ao dinheiro. Eu não estou tirando importância disso. Por favor, não estou dizendo que não seja importante, mas eu estou dizendo que isso também, apesar da sensação de controle que nos gera, não nos dá. Então, diante disso, não é melhor simplesmente aproveitar a viagem do que ficar tentando controlar tudo e buscar explicações absolutas e prontas e fechadas e que aplaquem a minha inquietude e faça com que eu me sinta agora nos trilhos, sabendo que eu não mais estarei exposto a nenhum tipo de imprevisível na vida. Afinal de contas, agora eu aderi aos 8 passos da pessoa feliz, até que uma doença chegue, até que eu perca alguém, até que as coisas mudem, até que o dia de sol fique nublado. E isso acontece. E isso não é um mal. Isso não é um problema. Isso não é para ser negado. Isso é a vida. Nós somos infantis. Nós temos medo de olhar a vida. Então a gente quer a vida perfeita. Eu também quero. Eu também quero que as coisas aconteçam só do jeito que eu planejo. Poxa vida, vai ser tão melhor se eu não tiver problemas no banco, problemas de dinheiro, se eu não tiver doença. Vai ser bom, mas não é. Se eu não envelhecer, se eu não morrer, se eu não ficar doente, mas não é. Se eu não tiver problemas de relação, enfim, a vida é assim. E o que nós vamos fazer com isso? Negar.
criar uma fórmula que nos embriague por algum tempo e nos convença temporariamente, limitadamente, que criamos um mundo perfeito. Não há, porque não há perfeição. A perfeição é um processo que inclui a imperfeição. Aquilo que nós chamamos de imperfeito, de errado, de defeituoso, de que não deveria existir, faz parte do processo da perfeição. Eu jamais vou entender o que de fato é ser perfeito se antes eu não incluo a minha imperfeição, a minha fragmentação, a minha humanidade. Isso não é ruim. A gente tenta negar isso, então nós criamos os santos, nós criamos os deuses, nós criamos os anjos, nós criamos um monte de outros seres alados, especiais, enfim, que não estão expostos à sua própria fragmentação só para a gente se projetar neles e negar a nossa. Então é melhor a gente assumir a nossa, repito, não como um ônus, não como um mal, por mais desconforto que isso gere no primeiro momento, mas como eu disse há pouco, passando esse momento de desconforto, de perplexidade, diante do fato de que nós não temos controle, então você amplia a sua relação com a vida e deixa de viver se protegendo. Deixa de viver negando, deixa de viver amedrontado, porque agora você reconhece que aquilo que nós chamamos de vida e nem sabemos direito o que é, inclui isso que chamamos de turbulência, de fragmentação e de imperfeição. Que bom que é assim. Um beijo, minha querida Ingrid. Fique bem. Mais uma mensagem de áudio aqui. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Passando aqui para desejar um bom dia e sinalizar que estou aqui curtindo a Web Rádio Vagalume. Passei alguns dias distante da rádio, sem ouvir, acompanhando só pelo YouTube. Tava sem internet aqui em casa. Aqui é o Carlinhos, do Encontro de Brasília. Tô falando aqui do interior do Piauí, Pedro II. Valeu, Flávio. Grande abraço, gratidão, irmão. Ô Carlinhos, tudo de bom pra você, meu amigo? Que bom que você tá aí. O Carlinhos, eu conheci o Carlinhos de uma maneira especial, diferente. Eu não sei se você que está me ouvindo sabe ou lembra disso, quando eu fui fazer um encontro em Brasília, faz pouco tempo, né, Carlinhos? O endereço de onde o encontro aconteceu estava errado. O pessoal da Pestalozzi mantinha um site com o endereço errado. E eu e todos nos baseamos nesse endereço. Então eu botei um GPS no carro ali e fui, né? E não achava. Aí eu fui parar lá não sei aonde, na beira do lago, não era lá. E eu parei o carro e tinha um homem tomando conta dos carros. Eu perguntei para ele se ele conhecia a Pestalozzi, ele disse que não, mas que já tinha um monte de gente feito a mesma pergunta. Eu imaginei que as pessoas estavam perdidas, e aí o Carlinhos estava passando lá e falou: "Você não, Flávio?" Falei: eu tô indo para lá também, mas eu não tô achando. E ele tava de ônibus, com o GPS do celular na mão, não encontrou. Eu falei: então entra no carro e vamos procurar juntos. Ele tava a pé. E aí nós, depois de muito tempo, conseguimos achar, né, Carlinhos? E chegamos lá na Pestalozzi, atrasados, e eu tinha saído muito mais cedo. E aí tinha pouca gente lá. E eu imaginei, tá todo mundo perdido. Aí eu contei com a ajuda da Lua, no grupo de WhatsApp, e foi uma loucura. Botei no Facebook, e aí aos poucos as pessoas foram chegando. Aí eu fui com o Adriano, um outro vagalumezinho, Adriano Hipólito, me deu uma carona depois. Voltamos ali pro ponto para ver se a gente achava as pessoas. Foi uma loucura aquele encontro, mas foi muito legal, foi muito especial, foi muito bom. E eu morro de vontade de voltar a Brasília. Eu gosto muito de Brasília. Morei em Brasília durante quase 3 anos. Tenho muitos amigos queridos em Brasília. E todo motivo para voltar a Brasília me agrada. Então, espero logo voltar. Tá bom, meu amigo? Obrigado pela sua mensagem. Tudo de bom para você. Obrigado à nossa querida vagalumezinha que manda mensagem aqui no nosso 5192461960. É a Josi. Ela manda um alô, manda bom dia a todo mundo que está ouvindo, tal. Muito obrigado para você também, minha querida. É um amigo aqui que manda bom dia, 7007, final telefone 35 é o código. Não tem o nome dele aqui, mas o bom dia é retribuído. Mais um amigo que manda um bom dia, o Quirino, de São Paulo. Tudo de bom para você, meu amigo. Aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver que mais aqui, 5192461960. Flávio, bom dia, vagalumes. Hoje eu acordei pensando sobre os contrários da vida. Sobre como, ao mesmo tempo, pessoas nos fazem bem e nos irritam, sobre nos sentirmos pesados quando encontramos algumas pessoas, sobre como nos perdemos nos outros e sobre o perdão, a aceitação e o amor por si e pelo outro. Luna Morena é que nos manda mensagem. Luna, você acordou pensando em si mesma, né?
O que você sente diante do outro pouco revela do outro, mas diz tudo sobre você. Essas oscilações, essas irritações, essas antipatias, essas simpatias, tudo isso é a gente, né? Nós expostos no outro, nós revelados no outro. Por isso que eu ouvi dizendo, falei hoje inclusive, sobre a necessidade dos contrastes, a necessidade das relações, e para que seja assim com pessoas que não são necessariamente como a gente. Não vejo outra maneira para a gente se conhecer. Uma vez que você se entenda antipatizando alguém, sem aparente motivo, né? Ou até que tenha uma justificativa ali, enfim. Mas você é obrigado a se enxergar. E esse processo é maravilhoso. Quando a gente faz isso sem medo, sem preconceitos em relação ao que nós vamos ver sobre nós, sem pressa em jogar responsabilidade sobre alguém, dizendo, mas foi ele, mas foi ela. Assumindo. Dizer, olha, eu posso me sentir muito mal diante dessa pessoa, eu até encontro razões concretas para isso, no entanto, a maneira como eu me sinto revela o que está em mim. E então eu vou me cuidar. Isso é muito legal. Um beijo, Luna. Tudo de bom para você, tá bom? Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos. Quando falou hoje para nos comunicar, pois não havia sentido em ficar 2 horas falando sem a nossa participação, me veio uma cena de um filme. Eu Sou a Lenda. O cara ficou só no planeta, ele continuou tentando encontrar alguém, trabalhou durante esse tempo para encontrar a cura para todos e enviava mensagens dia após dia, no mesmo horário, e nunca desistiu. Irmão, tenha certeza que as suas mensagens, por mais que em algum momento duvide, sempre vai chegar alguém que talvez esteja no fim da sua própria linha, e você leva uma nova possibilidade. Tenha sempre força para seguir. Te amo, cara. Abraços. O nosso amigo que manda aqui pelo WhatsApp é o Boaventura. Meu querido, muito obrigado. Você sabe, Boaventura, que eu já falei isso algumas vezes, eu muitas vezes tenho a impressão, no meu trabalho aqui, de que eu pego mensagenzinhas, coloco dentro de uma garrafa, jogo no oceano. Nesse caso é o oceano da web, né? Às vezes alguém vê. Os que vêm, os que pegam as garrafinhas ali, é a minoria, diante dos que estão nas ilhas, distraídos. Entre esses que veem as garrafinhas, menos ainda são aqueles que pegam as garrafinhas. Entre os que pegam, menor é a quantidade dos que resolvem tirar o papelzinho de dentro da garrafinha e ler. Entre os que tiram, já reduzidos, o papelzinho de dentro da garrafinha e leem, são menos ainda aqueles que entendem. Então, um negócio que para mim ficou muito claro há algum tempo, é que a minha motivação em fazer o que eu faço é hoje só. Eu estou feliz em fazer o que eu faço, porque eu sou assim, porque esse é o meu corpo, a rádio é um corpo meu, então eu me estendo nesse corpo e como ser humano eu cresço. Se eu faço isso em busca de qualquer tipo de reconhecimento, mesmo que seja positivo, não estou falando de fama, não é isso, mas mesmo um reconhecimento positivo, carinhoso e querido, e que obviamente me alimenta também e me faz bem, óbvio que é importante, mas se essa fosse a causa, né, isso faria com que o meu trabalho virasse um fim em si mesmo, porque quanto mais você tem, mais você quer. Nós somos muito gananciosos, meu amigo, até em matéria de elogios, até em matéria de aplausos, até tudo mais. Então a gente quer isso. E é tudo muito sutil. Então eu conheço pessoas queridas que às vezes têm trabalhos legais, mas que aos poucos vão se tornando dependentes desse reconhecimento. E isso é muito triste, sabe? Isso na minha opinião, para mim, né? Aí eu estou falando de mim, me desmotivaria por completo. Sabe? Eu preciso da liberdade de saber que o dia que eu quiser apagar a luz, eu apago. Eu preciso dessa liberdade. Eu estou falando de mim. Eu preciso da liberdade de ter certeza que eu estou fazendo isso porque vale a pena hoje. Se amanhã não fizer, nada me impedirá de seguir o meu caminho e que isso não será o mal. É muito bom, e agora eu estou expandindo, não se trata só de mim, mas de todo mundo. É muito bom quando a gente tem a consciência de que nós não somos... Me fugiu a palavra, mas enfim, lembrei. Que nós não somos insubstituíveis, né? Que nós não somos absolutamente importantes para o mundo. Esse sentimento de importância, de relevância, de não ser substituído de maneira nenhuma, isso faz muito mal, isso nos coloca dependentes de um processo que não temos controle. Então, saber-se substituível, saber-se descartável,
Saber-se irrelevante, saber-se desimportante é lindo, para que a gente caminhe em liberdade. Por isso que eu sempre falo aqui, viver é um aprendizado de morte. Aprender a morrer é fundamental, aprender a deixar de ser, aprender a não valorizar a sua persona, a sua imagem, aquilo que você tantas vezes até inconscientemente tenta fixar no mundo como forma de manter-se aqui, de imortalidade, quando na realidade isso não é possível. Né? Aprender a morrer é fundamental, a deixar de ser, a abrir mão. Isso inclui trabalhos que porventura podem fazer bem às pessoas também, o que obviamente me deixa muito grato. Fique bem, ô meu amigo. Muito obrigado mais uma vez, boa aventura. Mais aqui no nosso 5192461960, nossa querida Thaís de Juiz de Fora manda um alô. Ela fala sobre o texto que eu li mais cedo, do Menino que Anseia pelo Céu. Thaís, esse texto está no meu blog. Se você não tem um livro, agora me fugiu o nome do texto, mas enfim, tá tudo lá, tá tudo no meu blog. Dá uma fuçada lá que você acha, tá bom, Thaís? Um beijo para você. Depois eu vou ver se eu pego o link aqui e mando para você pelo WhatsApp. Grata por me ajudar a ver as coisas mais tranquilas. É a querida Carla Simone de Resende, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Você não falou São Sebastião em São Paulo. Bom dia, Camila Brás. Camila, bom dia. Falei agora então, São Sebastião. A Camila está se referindo, para você que está ligando agora, é que eu estava dizendo que eu tenho agora a possibilidade de ver as cidades, né? Que antes eu não tinha isso, que nesse momento estão ouvindo a webradiovagalume.com. Aí eu falei várias cidades. É que tem algumas aqui, Camila, que constam como não identificadas. De repente é o caso. Não localizado. Mas é que tem tanta cidade também que nem dá para eu repetir tudo aqui, senão vai ficar chato, né? Para quem está ouvindo. Mas tá aqui, tá dito. Um beijo. Eu tô vendo aqui uma cidade que eu não conhecia. Pizzighettone, na Itália. Alguém nos ouvindo nessa cidade agora também. Que legal. Um beijo para quem está ouvindo na cidade que eu pronunciei de maneira horrível. Pizzighettone, na Itália. Que mais? Bom dia, vagalumes. Sabemos inconscientemente que não temos controle algum. Mas ao mesmo tempo, esta é a contradição mais deliciosa. Essa é a contradição mais deliciosa, é tomar o controle de tua vida, de tuas condições, enfim, co-criar a tua realidade. Vivemos numa duplicidade que pode muitas vezes nos tirar de nosso prumo, mas necessário para nos manter, ou muitas vezes redirecionar nossos passos. Não há uma fórmula, um procedimento a ser seguido. Acredito muito que onde nós colocamos amor, tudo acontece. A nossa querida Sheila, que manda mensagem aqui pelo 5192461960. Minha querida, essa coisa de co-criar a vida, de criar a realidade, isso pode fazer sentido ou não. Depende de onde você enxerga, né? A vida, a maneira como você interpreta a vida, a maneira como você lida com a vida é uma criação tua. Esse é um jeito único de ver. Eu não gosto de vincular isso a uma expectativa de criar uma realidade que será conforme eu desejo. Isso não quer dizer, Sheila, que os meus sonhos, os meus desejos, a minha deliberação para tentar criar uma realidade não exista, né? Eu acho que faz parte. Nós estamos aqui, eu, por exemplo, um dia pensei em criar essa rádio. Um dia eu pensei nesse nome, um dia eu pensei nesse formato, e um dia eu comecei, e a rádio está aqui. Então isso nasceu num pensamento. Agora, esse pensamento poderia ter virado outra coisa. A rádio poderia não ter acontecido. Ou a rádio pode acontecer e deixar de acontecer. E isso não diminui o movimento da minha mente, que nesse caso desembocou nessa rádio que nós estamos conversando aqui. O que eu quero dizer é que as coisas não são assim tão encaixadas, tão lineares, tão simétricas, como muitas vezes nós queremos quando falamos sobre isso. Vamos criar a nossa realidade e tal. Isso geralmente gera muita frustração, muita expectativa e muita frustração. Repito, eu acho que a gente deve ter planos, ter metas, tudo mais, mas não depender delas, não contar delas e nos lembrar que a realidade é muito mais rica e muitas vezes contraditória do que aquilo que a nossa mente fragmentada pode presunçosamente se propor a criar.
A gente pode criar uma coisa ou outra, mas nesse processo há muita desconstrução, há muito desvio, há muita contradição, há muito dissolver daquilo que antes eu achava ser o ideal e agora caminhando eu vejo que não é. E por não ter acontecido, eu tive a oportunidade de enxergar um pouco mais, de crescer um pouco mais, de evoluir um pouco mais. Então eu acho que a prioridade deve estar nesse processo de percepção. E quanto mais eu percebo, mais eu entendo que a vida é incontrolável, imprevisível. E quanto mais eu entendo isso, mais eu cresço. Fixar-me nessa ideia de que sou o co-criador da minha vida, tal, isso pode gerar em mim uma frustração, isso pode gerar em mim um apequenamento de horizonte, inclusive, que tenta extinguir desse horizonte todo menor sinal de ameaça, de contraste. E isso me torna pequeno diante da vida. Tá bom, minha querida? Um beijo para você. Flávio, nada melhor que ouvir a rádio ao acordar, isso me dá uma sensação de renovação. Abraço a todos. Paulo de Teresina, no Piauí. Obrigado, Paulo. Tudo de bom. Fique bem, meu amigo. Flávio, Sorocaba está aí. Estou tomando café na companhia dos vagalumes. A nossa amiga que manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, a Elaine de Sorocaba. Tá sim, Elaine. Tá você e mais algumas pessoas ouvindo agora no interior de São Paulo, em Sorocaba. Aliás, São Paulo... agora que eu posso ver as cidades aqui, sempre tem muita gente ouvindo. Sempre tem mais gente ouvindo em São Paulo. Acho que São Paulo é porque é maior, né? Tem mais gente em São Paulo. Um beijo, tá bom, minha querida? Muito obrigado, bom café pra você. Fique bem, eu vou tocar uma música e volto já já com mais questões aqui no 5192461960. E no nosso e-mail também tem mensagens chegando aqui no contato @webradiovagalume. As mensagens não param de chegar. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos. Aqui no meio do barulho, mas ouvindo a rádio. E hoje está muito bom o programa. Um beijo a todos. É só isso. Um beijo. Um beijo a todos, vagalumes. Obrigado, Nina. Um beijo pra você também. Devem estar fazendo reforma aí, né? Tem barulho de serra batendo e tal. Muito obrigado pelo seu carinho, por mesmo no meio da reforma aí tá nos ouvindo, tá mantendo contato. Um grande beijo pra você, fica bem, tá? Outra mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, no 5192401960. O nosso querido amigo Léo, de Floripa. Flávio, ligado aqui nesse lugar de repouso e decolagem da Ordem de Melquisedeque, ainda não deu para ir aí. Quem sabe você não resolva adiantar uma vinda a Floripa. Abração, ótimo dia a todos nós. Muito obrigado, meu querido amigo Léo. Um abraço para você, tudo de bom. Essa referência que ele faz à Ordem de Melquisedeque é uma referência a uma citação do Velho Testamento da Bíblia, que num determinado momento cita o pai da fé, chamado pai da fé, a fé hebraica e a fé cristã, né? Abraão, do monoteísmo ocidental, de alguma maneira reverenciando um cidadão chamado Melquisedeque, que não tinha nenhum tipo de vínculo, de conhecimento, de contexto descrito na Torá ou no Velho Testamento que o vinculasse a qualquer tipo de expressão religiosa. Então o meu amigo Caio fez uma tese a partir disso, dizendo que esse Melquisedeque representava a invasão no mundo, né, nos pensamentos, enfim, daquilo que não necessariamente tem início na religião. O Abraão, que é o pai da religião, se curvava ao que era selvagem, né? Eu não chamo de ordem de Melquisedeque, eu chamo de selvagem. Melquisedeque era um selvagem, e aquele selvagem que não se sabe de onde vem, para onde ia, quem era, que tipo de crença tinha, representa algo superior ou anterior, talvez, à religião representada ali por Abraão, né? Isso pode ser interpretado por várias maneiras, e o nosso querido Léo, que é um amigo que faz tempo que eu não encontro, hein, Léo? A gente precisa se ver realmente, faz referência a isso. Um abraço, meu amigo, fique bem. Mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Flávio, eu li o seu livro, é o Regivaldo, de Itatiba, em São Paulo. Eu li o seu livro Éden, conheci o seu trabalho no YouTube, como me identifiquei muito com o que você fala, principalmente na parte que você fala sobre religião, então comecei a ver vários vídeos. E sobre o livro, eu entendi que tudo depende de como fazemos a nossa vida e de como nós vemos a nossa vida. É o Regivaldo, de Itatiba, em São Paulo. Obrigado, Regivaldo. O Éden é um livro muito especial. Ele representa um
um momento do meu olhar também. Eu reescreveria a história do Éden hoje, mas eu não reescreveria necessariamente usando as mesmas linguagens, a mesma expressão. A prova disso é que recentemente eu pensei em relançar o Éden, porque eu tive problemas, quem me acompanha sabe disso, com editora, e aí o livro deixou de circular, foi uma loucura e tal. E então eu acho que o Éden pode merecer uma reedição. E aí eu falei, eu vou dar uma revisada, porque um dos problemas que eu tive com a editora, quem tem o livro já notou isso, o livro é muito, muito mal revisado. Então, alteraram contextos, e esse é um trauma que eu tenho com revisões e editora. O Menino que Anseia pelo Céu foi o meu livro mais recente, e é o primeiro livro que eu falei, eu não quero a revisão da editora, eu vou fazer, peço para pessoas que eu confio, mas eu não quero. Altera demais, sabe? E às vezes o revisor acha que não, isso aqui não faz sentido, tal, e ele muda um contexto, muda uma frase. E no Éden houve casos assim de mudança de capítulo, por exemplo, ou seja, de cenários, de contextos, tal, que na revisão juntou. Então eu estava lendo, logo quando o livro saiu da gráfica, falei, cara, eu não entendi o que eu estou dizendo nessa frase aqui. Aí quando eu vi, não, era a frase do outro capítulo que virou uma frase só. Então é uma loucura. Aí eu pensei em revisar. E quando eu comecei esse processo de revisão do Éden, eu comecei a reescrever o Éden. Falei, não, isso aqui não. Não, isso aqui eu vou mudar. Não, essa expressão aqui eu não usaria mais. Aí eu me lembrei que o Éden é um retrato daquele momento de 2010, né? Quando eu escrevi, acho que eu lancei em 2011. E de lá para cá muita coisa aconteceu, muito tempo passou. Então, é o que eu digo, eu reescreveria a história, é um livro muito especial, eu recomendo, faz bem. Penso conceitualmente da mesma maneira, mas eu fico feliz quando eu percebo, no meu caso, de lá para cá, algumas modificações. E aí quando eu percebi isso, falei, não vou, deixa como tá, não vou reescrever, não, deixa, tá lá. E aí eu pretendo agora até o Natal, aliás, essa semana eu preciso fazer algumas definições nesse sentido, lançar um novo livro, um outro romance, porque depois do Éden eu não escrevi nenhum romance, ou pelo menos eu não lancei nenhum romance. Um romance eu digo uma história, né? O romance não é uma coisa romântica, é uma história. E agora esse que vai sair no fim do ano é uma outra história e mais atual, assim, dentro que, aliás, não só dentro do que eu penso, mas dentro da política, até porque traz alguns componentes assim. Não é uma história política, é uma história de um político que perdeu o cargo e virou mendigo. Isso eu escrevi antes do impeachment, dessas histórias, mas é impressionante como tem semelhanças com o contexto que nós estamos vivendo, politicamente inclusive. Por isso eu acho que o livro é interessante, mas eu avisarei quando estiver pronto aqui, tá bom? Mas obrigado, meu amigo, tudo de bom para você, fique bem. Flávio, eu queria que você falasse um pouco sobre como lida com os padrões que se manifestam e também como você vê o processo de neutralidade diante da manifestação desses padrões. Explico. Sinto que o grande desafio é respirar os momentos, mesmo que eles pareçam desesperadores. E de como você disse, podem ser apenas uma ilusão. São momentos que vêm e vão, enfim. É o que você fala e que me toca muito, aquietar-se. O aquietar-se às vezes é tão difícil. Fala um pouco disso. Por amor, lindo dia para todos nós. É a nossa vagalumezinha aqui, não tem o nome dela. 4043, final do telefone, 16 é o DDD, né, de onde ela está. Eu não sei se eu entendi exatamente o que você me propõe aqui nessa tua mensagem, né, sobre como lidar com o que você chama de padrões, talvez sejam os comportamentos considerados negativos, os impulsos, os instintos, as formatações, né, como a gente lida com isso. Bom, você mesmo conclui diante do aquietar-se. Eu acho que o aquietar-se é um resumo do que eu proponho nessas e em outras condições, que é simplesmente, em primeiro lugar, minha querida, reconhecer. Mais cedo eu estava falando aqui no nosso encontro sobre, pessoalmente, não acreditar que nenhum de nós tem acesso ao que é certo e ao que é errado, ao que deve e ao que não deve, ao que pode e ao que não pode, o que é verdade e o que é mentira.
Claro que nos movimentamos na vida a partir dessas referências, mas essas referências são relativas. Elas têm a ver com a maneira que nós fazemos as leis, ela tem a ver com as famílias e os contextos onde nós somos criados, ela tem a ver com a escolaridade, com a intelectualidade que nós temos ou deixamos de ter, ela tem a ver com a religião que nós temos ou não. Tem uma série de vetores, esses que são mais escancarados ou outros que são mais subjetivos, que vão, de alguma maneira, depurando as nossas relações, os nossos limites e os nossos valores, né? Quando você entende que é assim, isso não quer dizer que você vai desrespeitá-los. É o que eu falo sobre consciência e lei. Lei é necessária, eu concordo. No entanto, eu prefiro respeitar a lei a partir da minha consciência de que aquele valor é melhor ser respeitado do que simplesmente por meio da punição, da culpa, enfim. Então, esse processo de reconhecimento de que as coisas estão em movimento, de que as coisas estão relativas, que nós estamos expostos, como você chama aqui, aos padrões, aos impulsos, aos instintos, que isso faz parte da nossa condição ambivalente, isso não nos desqualifica. Talvez o grande problema seja o fato da gente perceber isso nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, e a gente quer negar, e a gente quer disfarçar, e a gente quer criar fórmulas que mascarem uma realidade que é a realidade de todos. Pense na pessoa que você mais admira. Pense na pessoa que você mais ama. Essa pessoa é fragmentada. Não é assim, por exemplo, com os nossos pais? Aliás, eu acho os pais um bom exemplo nesse sentido. Quando éramos infantis, crianças, dependentes, ingênuos, os pais eram perfeitos, infalíveis. À medida que a gente cresce, a gente vai percebendo as falhas, as imperfeições dos pais. Mas isso não faz com que nós os amemos menos. Isso deve funcionar para a gente também, para todas as nossas referências. Quando a gente entende isso, enxerga isso, então passamos a aceitar, não comodamente, não acomodadamente, talvez, mas em paz. E aí entra o aquietar-se. Eu aceito em paz, eu reconheço em paz. E é essa paz, é esse reconhecimento, é essa aceitação que me tira daquela zona tantas vezes encurraladora de consciências. Tá bom? Tomara que eu tenha entendido e te respondido direito. Aliás, ela mandou mais uma aqui, deixa eu ver se ela mandou. É a Gilu. É isso, as coisas que só fazem sofrer. Exatamente, ela completou então. Gilu, beijo pra você. Obrigado pela sua mensagem. Fique bem. Mensagem de áudio aqui. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Aqui é o Eric de São Paulo e, como eu nunca mandei áudio, eu tô enviando esse áudio só pra dar um alô, falar que eu tô por aqui e mandar um beijo aí pra todo mundo. Beijo! Obrigado, meu amigo Eric. Aliás, que isso sirva de estímulo a quem nunca mandou áudios. Tomara que hoje pelo menos mais uma ou duas pessoas que nunca mandaram áudio mande. Nós temos mais 20 minutos aproximadamente de mensagens e eu vou torcer para que isso aconteça. Obviamente aqueles que já mandaram, que são acostumados a mandar, eu nem preciso dizer, né? Estimula você a mandar o seu áudio. Aqueles que são quietinhos, quietinhas, que estão aqui, enfim, que eu sei que você está aí, cada vez mais eu sei, porque tem sempre muita gente ouvindo, eu tenho tantas referências nesse sentido, mas eu não sei exatamente quem é você. Eu não ouvi tua voz, eu não sei teu nome. O Eric, por exemplo, era um desses. Estava ouvindo já há algum tempo e hoje, por alguma razão, o Eric falou, vou me manifestar. E eu fiquei muito feliz, recebo como um presente. Meu amigo, tudo de bom, obrigado, tá? No nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com, nosso querido Paulo do Japão, Ohayou, Flávio e todos os vagalumes, Konbawa, para aqueles que estão ouvindo aqui também na Terra do Sol Nascente. Flávio, esses dias eu sonhei que você estava aqui no Japão para fazer um encontro. Caramba, hein? Já imaginou ou imagina fazer encontro no exterior, hein? Seria demais. Um abraço no coração de todos, um ótimo dia. Pois é, Paulo, quem sabe um dia, né? Eu te confesso que eu nunca me esforcei nesse sentido. Mas as coisas acontecem e nos surpreendem muitas vezes. Portanto, se acontecer, ficarei feliz em te conhecer pessoalmente. Esses dias eu falei aqui, né? Uma vagalumezinha do Japão me contou que a filha dela traduz os meus textos e distribui para os nativos aí do Japão. Então ela disse que às vezes um ou outro diz a ela assim, aquele texto do Flávio Siqueira, em japonês. E eu achei muito legal. Aliás, ela ficou de me mandar os textos traduzidos e eu quero ver como é que fica. Não vou entender nada, mas vai ser legal. Obrigado, Paulo. Edson de Lajeado, Rio Grande do Sul, também manda um abraço aqui pelo nosso e-mail. Tudo de bom, Edson, muito obrigado. Bom dia, Lorena Souza. Flávio, bom dia, penso que todo dia é um novo começo, forte abraço, ela nos manda aqui pelo e-mail, obrigado Lorena, para você também, tudo de bom, muito obrigado.
Eduardo Nascimento Gomes de Gravataí, Rio Grande do Sul. Flávio, toca... Aí ele pega uma música aqui que eu não conheço, mas eu vou pesquisar essa música depois, Eduardo. Às vezes as músicas as pessoas pedem aqui no programa e nem sempre eu consigo tocar. Eu já estou deixando tudo mais ou menos esquematizado aqui. Mas às vezes entra no playlist da rádio, na programação corrente da rádio. Muitas músicas que estão no playlist da rádio vêm por sugestão de Vagalumezinhos. Portanto, eu te agradeço, meu amigo. Fique bem. Mais uma aqui do nosso WhatsApp, 5192461960, diz assim: Flávio, eu gostaria de te agradecer pelo seu trabalho, troca de pensamentos está fazendo muito bem a mim. Antes eu entrava em conflito interno quando eu vivia sob os 10 mandamentos. Eu acredito que seguia por medo de Deus me castigar, mas eu penso, se Deus é tão bom, por que iria me castigar? Eu já faço bem a todos, e por que não posso ser simplesmente eu mesmo? Amo a todos, não sinto culpa de ser assim. Mais livre com os meus pensamentos. É complicado falar sobre religião, acredito em um ser supremo, mas também acredito que ele queira que o amemos através do coração e não por medo. Fique bem, meu amigo. É o Eduardo de Gravataí. Obrigado, meu querido amigo. Aqui na rádio, essas inquietudes, essas dúvidas, esses porquês diminuirão ou cessarão em você. Portanto, continue por aqui e aos pouquinhos você vai entendendo isso com mais clareza, tá bom? Fique bem. Uma outra questão que chega no e-mail aqui, contato@webradiovagalume.com. Wellerson Pires diz assim: Flávio, sou Wellerson, já fui de muitas religiões, me apeguei a uma de último agora, enfim. E ele cita o nome da religião aqui. Estou livre dessa religião, estou em paz, estou precisando sair de uma situação, mas não estou conseguindo para me tirar da zona de conforto. Preciso de algumas explicações, ouvir o que outra pessoa fala sobre o assunto. Eu fiz uma pergunta no chat, gostaria de ouvir você falando sobre o assunto. Meu amigo Wellerson, é que o chat, como a tela do chat está em movimento, eu não, dificilmente eu fisgo uma pergunta do chat, porque sempre que a tela anda eu perco a pergunta. Então, se você quiser, e se você puder, me manda aqui pelo e-mail, assim como você acabou de mandar essa mensagem aqui, tá bom? Porque eu terei prazer em te responder, tá bom? A Deijaur, vagalumezinha querida, aqui manda uma mensagem pelo e-mail dizendo o seguinte: no silêncio nos encontramos em um universo que dispensa palavras, leis e fragmentações. Somos inteiros e nos fundimos à origem onde parte as criações. Nesse momento não precisamos de explicações, e quando sentimos isso, surgem muitas inspirações. Nesse eterno instante, mesmo inconstantes, nos integramos ao nosso verdadeiro ser, estabelecendo uma conexão. E nessa experiência percebemos que somos voláteis e vivenciamos uma contínua alquimia, passando por eternas transformações. Muito obrigado, Daisy. Eu acho que deve ser teu esse texto, né? É uma poesia aqui. Muito obrigado, um beijo para você, obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens de sempre, no Mensagens e no Mundo Incrível também, tá? Fique bem. Vou tocar provavelmente a última música do nosso encontro de hoje e volto com as últimas manifestações, as últimas questões aqui do nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com e do 5192461960. Flávio, Vagalumes, aqui é a Keila. Primeira vez também que eu mando um áudio. Não sou muito de ficar falando, mas estou sempre aqui escutando pelo computador. Um beijo para vocês, aprendo muito com vocês. Beijo, ótimo dia. Beijo, Keila. Muito obrigado pela sua mensagem aqui. Acho que atendeu o meu pedido assim de vagalumezinhos que não tinham enviado ainda mensagens, que enviasse. E eu fiquei muito grato, Keila. Muito obrigado, um beijo para você. Obrigado, tá? No nosso e-mail, a Clarete, ela também está dizendo que gosta de ouvir a rádio. Muito obrigado, espero estar bem velhinha e te ouvindo. Obrigado, Clarete. Um beijo para você que nos ouve em Bauru, no interior de São Paulo. Um beijo para você, Clarete. Aliás, agora há pouco eu publiquei no meu perfil do Facebook e na página da rádio também, no fanpage, um pedacinho só daquele mapa que eu digo para você que dá para ver onde as pessoas estão ouvindo agora. Então é só um fragmento do mapa. Dá para ter uma ideia dos pontinhos onde, naquele instante em que eu fotografei, fiz o print, há vagalumes conectados aqui na nossa programação. Um beijo, muito obrigado. Mais uma mensagem de áudio aqui, 5192461960, o WhatsApp da Web Rádio Vagalume. Bom dia, Flávio, que é Camila Braz, aqui de São Sebastião.
já que você pediu para mandarem mais áudio, eu decidi mandar um. Eu sou um pouco tímida, mas só agradecendo por sempre em suas postagens. Eu te acompanho já faz alguns anos, leio seus livros e sempre agradecendo por todas as mensagens. E na verdade eu estou mandando essa referente a uma ouvinte que diz que não consegue mudar. E assim, só aconselhando um vídeo seu que eu achei bem interessante para ela poder assistir. Um vídeo chamado, o título é Um Dia a Gente Aprende que as Mudanças São Boas. E acho muito interessante ela assistir, principalmente quando tem uma frase que você diz que o mundo se transforma, tudo em nossa volta se transforma sem que nós percebemos. E que somos seres em permanente movimento. Então, bom dia a todos e uma boa semana. Beijos. Muito obrigado, Camila Brás. Boa semana para você também, tá vendo? Olha lá, a Camila disse, olha, eu ouço você faz tempo, seus livros, vídeos e tal, mas só agora eu tô sabendo. Eu fico feliz, para mim isso é um presente. Obrigado, Camila, tudo de bom, tá aí a recomendação do vídeo. Então, para a Vagalumezinha que falou sobre as mudanças ali no meu canal no YouTube, só você colocar Flávio Siqueira no YouTube, você cai no canal, tem um monte de vídeos, centenas de vídeos, e algum vai lhe cutucar. Tá bom? Obrigado pela dica, Camila. Um beijo para você. O nosso amigo aqui que mandou aquela mensagem no e-mail, né, dizendo que tinha uma pergunta e tal, tinha mandado pelo chat, eu pedi para que ele enviasse então pelo e-mail, porque no chat é mais difícil para eu recuperar as perguntas. Ele respondeu aqui dizendo o seguinte, vamos lá. Eu te pergunto, Flávio, sobre as profecias da Bíblia. Sempre fui religioso, mas hoje não sou mais. Fico muito feliz por isso, por ter conseguido me libertar. A Bíblia tem uma profecia de que o sistema religioso católico vai dominar todo ser humano, principalmente através de um chip implantado na mão direita ou na testa. Já estou vendo isso acontecer. Pessoas que não têm o chip deixam de ter privilégios que são oferecidos e o futuro irão perseguir e matar os que não aceitarem o tal chip. Os religiosos chamam de a marca da besta. Não estou defendendo a Bíblia, mas gostaria que você falasse, meu querido Wellerson, meu querido Aketsi, você disse que sempre foi muito religioso, hoje não mais. Não, você continua, Wellerson. Ser religioso, meu amigo, não é necessariamente ir à igreja, né? Frequentar a missa, o culto e tal. Tem gente que vai à igreja e que não tem esse espírito fechado nos olhares religiosos. Eu estou falando religião no sentido de aprisionamento mental. Religião tem pode ter várias interpretações de maneira mais ampla, né? A religião ligada ao religare, ao transcendência, maravilha. Mas eu estou falando nisso aqui que você está dizendo. Né? A Igreja Católica vai dominar o mundo, os privilégios vão matar. A Bíblia, primeiro, é um livro com muitos mitos, com muitas metáforas. Nem tudo lá é para ser interpretado literalmente. A interpretação literal não é só da Bíblia, da maioria dos livros, a não ser que seja um livro técnico, um manual tal, mas se o livro tiver algum tipo de filosofia, de ideia, de algo lúdico, se você projetar literalidade nisso, você enlouquece. A necessidade de fazer com que as pessoas interpretem a Bíblia literalmente parte especialmente dos que querem manipular as pessoas a partir das próprias interpretações bíblicas para tentar colocar nessas pessoas algemas mentais e fazer com que as pessoas tenham medo. Então você passa a enxergar o católico como um inimigo, você passa a enxergar o chip, de repente você está se referindo ao cartão de débito ou crédito, como um movimento da besta, e isso vai te gerando uma beligerância, um desconforto, uma guerra, né? Com a vida, com o mundo, com as pessoas, que vai te tornando, apesar do discurso não sou religioso, mais religioso ainda, né? Então, meu querido, aquiete-se, tá? Vá construindo o teu olhar em relação à vida. Não, você tinha dito no seu e-mail anterior, quer ver? Até estou livre, tal, mas eu preciso de uma resposta para mim que não estou conseguindo sair, eu preciso de algumas explicações. Você está angustiado com isso.
Não há necessidade de se angustiar com isso. Viva em paz, construa o seu mundo de paz. Essa questão, por exemplo, não é uma questão para a gente aqui, nossa, não é uma coisa que está na mente nossa aqui. Nós estamos construindo o nosso mundo, nós estamos construindo a nossa vida, construindo as nossas relações, o nosso olhar com o mundo como reflexo disso e tentando nos pacificar. Não viva com essa faca nas costas, com essa ameaça, tá bom? Isso só interessa quem quer te manter preso de um jeito ou de outro. Viva em liberdade, meu amigo. Um abraço, fique bem. Mais gente aqui no nosso 5192461960. Bom dia, Flávio e Vagalumes, estamos na escuta, procurando aprender com as experiências de todos. É o Luiz Rogério, de Registro, em São Paulo. Obrigado, Luiz Rogério, um grande abraço para você, meu amigo. Fique bem. O nosso amigo Adriano também está nos ouvindo. Estou aqui na rádio agora, dentro do ônibus, acompanhando essa evolução. Sempre estamos em evolução, criando mensagens que já podem ser ouvidas o tempo todo. Isso ainda é bom. Enfim, aí traz alguns comentários aqui. Enfim, muito obrigado, meu querido Adriano. Um abraço para você. Flávio, eu acho válido te contar essa outra mensagem que chega aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver de quem. Da Carla de Resende, no Rio. Aproveitando o Wi-Fi da Mamusca, faço o download do YouTube do Mensagens que Chegam pela Manhã. Ouço no PC ligado ao som bem alto, pois moro num conjunto de apartamentos popular. O engraçado é que quando eu ligo, o bloco inteiro parece silenciar. Teve uma vizinha que me questionou qual rádio e, como ela não possui internet, assim como eu, escuta junto comigo. Hoje, por exemplo, foi um dia em que quase não consegui acompanhar, por isso eu te peço, passe os programas diários sempre para download, eu e os meus vizinhos agradecemos. Obrigado, minha querida, mas deve ser meio chato isso, hein, Carla? O som altão aí, eu não ia gostar não, se meu vizinho deixasse o som no último volume, seja lá em que rádio for. Mas que bom que a sua amiga foi ouvir aí, que está fazendo bem a vocês. Eu sou muito grato pelo teu carinho, Carla. Muito obrigado. Ontem eu publiquei o programa de ontem, né, no YouTube. Esse eu vou publicar também. Eu estou tentando manter alguma regularidade nisso. Alguns vagalumezinhos, assim como você, me pedem para fazer isso. Alguns conseguem acompanhar com mais facilidade quando é assim. Então eu vou tentar. Tá? Como sou eu que faço as coisas aqui, eu edito, eu publico, eu gravo, eu faço, enfim. Então nem sempre dá para fazer com tanta frequência assim, mas tentarei. Esse eu já me proponho a colocar ainda hoje, tá bom? Um beijo para você. Flávio, sinto na sua disponibilidade se doar algo de irmandade. Tão bom esse estado de conexão, aprender com vocês, com todos aqui na rádio, me faz sentir viva e conectada. Obrigada. Por tudo, não me canso de dizer gratidão. Renata de Olinda, em Pernambuco. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Um beijo para você, pelo seu carinho, pelas suas palavras. Fique bem. Essa é a ideia aqui mesmo, tá? Flávio, eu sou muito, muito quietinho. Só você mesmo para me fazer manifestar. E essa é uma questão que vocês estão me ajudando a resolver. Agora, uma pergunta boba. Será que o mundo é feito de quietinhos? Quanta mudança poderia acontecer se todos os quietinhos unidos se manifestassem? É o nosso querido Anderson. Tem razão, Anderson. Isso é estatístico. Aqui na rádio, por exemplo, nós temos centenas de pessoas ouvindo, né? Mas os que participam são alguns, né? Tem aqueles, até você, que participam com um pouco mais de frequência, outros que chamam dizendo, olha, é a primeira vez, eu já ouço há algum tempo, mas esses sempre são em minoria. Isso é normal, as pessoas se manifestam um pouco. Eu concordo contigo, se as pessoas se colocassem mais, se manifestassem mais, refletissem mais, observassem mais, talvez nós tivéssemos um mundo diferente. Por isso eu também peço para que as pessoas se manifestem aqui na rádio, para que nós tenhamos um programa diferente. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Obrigado por deixar de ser quietinho nesses momentos aqui, Anderson. Um abraço, meu amigo. Rogério de Registro. Ele assina aqui uma outra mensagem que eu tinha lido, ele não tinha colocado o nome, eu li agora, dizendo que estava na escuta. Obrigado, Rogério. Que mais aqui? Estamos quase chegando no finzinho. A nossa amiga do rádio alto, né? Eu escuto tudo muito alto no prédio, então deve ser o meu som, não sei, faz uma limpeza, enfim. Paz e bem. Obrigado, minha querida, um beijo. Outra mensagem, eu acho que essa aqui é a última, hein? Adorei a história da Vagalumezinha e a rádio comunitária.
Gilu, obrigado, Gilu. Rádio comunitária que a gente falou agora, né? Do som alto na casa da nossa querida Carla Simone. Verdade, faz uma rádio comunitária no ambiente ali. Muito obrigado, minha querida. Um beijo pra você. Deixa eu ver se eu li todo mundo. Às vezes eu fico triste quando eu termino o programa e eu vejo que passou uma coisa ou outra e eu não respondi. Aí eu dou um jeito de responder depois aqui pra pessoa. Mas não, eu acho que no WhatsApp foi tudo, no e-mail foi tudo. Então, já que foi tudo, nós podemos dar tchau. Chegar ao final de mais mensagens que chegam pela manhã aqui pela webradiovagalume.com. Mais uma vez, muito obrigado você que esteve comigo nessas últimas 2 horas. Eu espero que esse momento que nós tivemos aqui tenha sido útil para você perder o medo de se enxergar, perder o medo de refletir, para você entender que a vida é movimento e que não há mal algum de se movimentar, que não há mal algum de se reconstruir, de se desconstruir. É para isso que nós estamos aqui, construindo esse universo que somos. Universos que caminham sobre pernas e que à medida em que projeta nas experiências do cotidiano significados, podem entender-se um pouco mais. O que você precisa, meu querido e minha querida, não é entender mais o mundo, não é entender mais as pessoas, os sistemas. O que você precisa é se entender melhor. Quando você começa a se entender melhor, se enxergar melhor, perceber-se, então tudo aquilo pro lado de fora, que se apresenta como ameaça muitas vezes, como desafio outras tantas, fica mais claro. Então você perde o medo, e perdendo o medo, você perde a necessidade de guerrear, de brigar, de hostilizar, de se impor de alguma maneira. É mais fácil assim você projetar no seu caminho significados que lhe mostrem a natureza das coisas. E eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Essa é a intenção, pelo menos, de estarmos aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Esse encontro fica por aqui, volta nas reprises às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã no horário de Brasília. Não esquece que 7 da noite tem um Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira. E a programação da rádio continua, nós estamos no ar 24 horas por dia, trazendo muitas reflexões. Você sabe que os áudios de muitos vídeos meus do YouTube estão aqui na rádio. Então, na programação corrida, você vai acompanhando esses e outros áudios, outras leituras, outras reflexões, junto com o nosso playlist musical. É uma companhia para você que trabalha, para você que fica em casa, poder simplesmente acessar webradiovagalume.com e estar com a gente, ou se preferir, é muito fácil assim também, baixar o aplicativo para Android e iOS. Você baixa gratuitamente, no site aqui da rádio tem os links, ou na loja de aplicativos do seu celular, e nos acompanhar onde você estiver com muita facilidade. Muito obrigado por tudo, obrigado aos que se manifestaram, beijo aos quietinhos e quietinhas também, fiquem bem, e amanhã a gente volta às 8 da manhã no horário de Brasília com mais Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu espero te encontrar aqui, tá bom? Fique bem, se cuida e até lá. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.